Graça e paz, meus amados irmãos. Graça e paz. Nesta noite abençoada, em perfeita vitória, qual o Espírito da graça de Deus sempre nos conduz em triunfo. Quero já nesse início agradecer a Deus, pela vida dos meus amados irmãos lá no Rio de Janeiro. Graça e paz a todos, filhos do Eterno. Também na Bahia, graça e paz a todos, filhos do Eterno. Lá em São Paulo, graça e paz. Campina Grande, graça e paz, filhos do Eterno. Aqui em João Pessoa, graça e paz para todos. Amém. Amém. Que nós somos filhos do Eterno, templo do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. E nesta noite abençoada, em perfeita vitória, diante de todas as coisas, nós já somos mais do que vencedores para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Então você que está chegando agora, quero agradecer a Deus pela sua vida. Você é o meu convidado juntamente com a sua família. Glórias a Deus. Que todos, o seio da sua família, recebam a palavra como na verdade ela é. A palavra de Deus, o qual ela opera poderosamente na vida dos que creem. Jesus, certa vez, ele diz assim: a semente é a palavra de Deus. E eu creio que pela fé, nesta noite abençoada, em perfeita vitória, essa semente que é a palavra de Deus, está caindo em boa terra, a qual é os nossos corações. Porque quando a palavra, a semente, ela cai em boa terra, diz que ela produz 30, 60 e 100. E eu creio que pela fé, o teu coração é uma boa terra para receber a palavra como na verdade ela é, a palavra de Deus. Então todos são bem-vindos nesta noite abençoada e em perfeita vitória, para podermos ouvir com fé a palavra que sai da boca de Deus. E o tema nesta noite, o qual nós iremos ouvir, quero que você que está à distância, fique muito atento, porque o tema de hoje é este: o Senhor é o meu ajudador. Amém. Então nós temos um ajudador, o qual diz que é o Senhor. Glórias a Deus. Ele é comigo e Ele é contigo. Então você pode, nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Glória a Deus. E vamos começar nesta noite tão gloriosa e abençoada, lá no livro de Hebreus. Vamos começar lendo lá no capítulo 13, versículos 5 e 6. Amém? Amém. Qual fala assim? Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. De modo que com plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei o que me fará o homem. Abba, Pai. Somos filhos do Eterno. Estamos aqui debaixo dessa cobertura, o qual aquele que é poderoso já fez muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nesta noite abençoada, em perfeita vitória, o teu Espírito, Senhor, nos conduz em triunfo, porque tu és fiel à tua palavra. Tu és o nosso ajudador. Nós não temeremos o que nos pode fazer o homem, porque tu és por nós e ninguém pode ser contra nós. É com essa certeza que permanecemos com ações de graça, crendo, tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu creio que nesta noite abençoada, todos que vão ouvir a tua palavra viva e eficaz, como ela é poderosa, já está operando. Nós cremos que chegou o momento dessa terra boa começar a produzir, porque o trigo sempre produz, O joio ele não consegue produzir,
porque ele não dá fruto, só dá fruto o trigo. E nesta noite essa semente está caindo em boa terra, amém, para a glória de Deus Pai. Amém, amém e amém. Então, amados irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, que essa palavra de hoje, ela penetre em vossos corações, qual é terra boa. Amém. Graça e paz, abençoados, mais que vencedores, vocacionados, predestinados, pedras vivas, filhos de Deus no Espírito, embaixadores de Cristo, com a mente de Cristo ativada. Amados irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, a palavra que procede da boca de Deus diz que Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, porque Ele é o nosso ajudador, Ele é fiel à palavra dEle, e esta palavra está operando poderosamente na vida de todo aquele que crê, porque nós cremos, pela fé, já recebemos e tomamos posse, crendo, já escrevendo nosso testemunho, mediante essa palavra fiel, porque Ele é o nosso ajudador, Ele é fiel à palavra dEle. Acreditamos que este ano de 2025 é o ano da fidelidade de Deus em nossas vidas, que nós estamos vivendo, debaixo dessa unção da fidelidade. O Senhor é o nosso ajudador. Então eu creio que, mediante o poder da palavra viva e eficaz, todos que estão ouvindo, receba pela fé a sua cura, receba pela fé a prosperidade, porque Deus prometeu, Ele é poderoso, porque já cumpriu tudo no mundo espiritual. Amém. Então nós cremos que aquele que é poderoso, Ele está chamando, por meio da palavra dEle, ao mundo visível, o qual nós acabamos de ler. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Glórias a Deus. Então é com confiança, amém, de modo que com plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei o que me fará o homem. Então, com certeza, você sabe que Deus é contigo, Ele é o teu ajudador, é Ele que está se manifestando na vida dos que creem por meio da sua palavra. Glórias a Deus. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 19 e 20. Abra, Pai. E ele diz: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Então, quem supre as nossas necessidades é Deus, irmão. Glórias a Deus, porque Ele é o nosso ajudador. Amém. Então, não tema nenhuma situação, qualquer dificuldade que você esteja enfrentando, comece a liberar essa palavra de poder, declarando em cima da situação: o meu Deus, Ele suprirá todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. E no versículo 20, glórias a Deus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dado glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é o nosso ajudador. Amém. Então, quando nós ouvimos com plena certeza, e declaramos a palavra dele, Ele é fiel e Ele já cumpriu a palavra dele. Amém. Deus é Deus de toda provisão. Amém. Diz que Ele supre em glória todas as nossas necessidades por Cristo Jesus. Então, o Deus de toda provisão, Ele é poderoso de se manifestar por meio da palavra dele. O que nós temos que fazer, já que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, nós temos que liberar a palavra diante das situações, porque quem supre em glória
é Deus. Amém? Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, né? Deus é o Deus de toda provisão. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, o qual ele diz assim, ó, sendo Ele, Deus, o nosso ajudador, né? Sendo Ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo Ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amado, Deus é o nosso ajudador. Com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós temos que agradecer muito a Deus, né? Porque quando nós nascemos no tempo da graça de Deus. Então, para nós não existe pecado, meu amado. Amém? Nós fomos livres do pecado para a glória de Deus. Amém? Então, eleitos, filhos de Deus, Ele é o nosso ajudador. Então, com o seu divino poder, nos deu tudo com respeito à vida e à piedade, porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos ver um grande exemplo, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. É Ele que supre, Ele é o nosso ajudador. Segundo a sua riqueza, Ele, pela fé, já supriu em glória cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Vejamos um grande exemplo que aconteceu no livro lá de Gênesis, capítulo 26. Eu vou ler somente do versículo 1 até o 6, qual fala assim, ó, Gênesis 26, do versículo 1 até o 6, qual diz assim: sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu no dia de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então, amados irmãos, já que Deus é o mesmo, é Ele que supre em glória, amém, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Preste muita atenção nessa passagem que estava acontecendo. Havia fome em toda a terra. E diz que Ele, o Todo-Poderoso, apareceu-lhe o Senhor e disse, o que Ele disse? Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Deu uma ordem para Isaque, para saber se Isaque verdadeiramente ia obedecer à palavra dele, dizendo, peregrina nesta terra e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas essas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão, teu pai. Então Isaque já tinha plena certeza, e ele disse, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, lhe darei todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Amém. Versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. A semente é a palavra de Deus, irmão. Quando ela encontra essa boa terra, qual é os nossos corações, diz que ela começa a produzir. O grande exemplo foi Abraão. Abraão ouviu e obedeceu, E diz que guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, Ele foi obediente. Assim habitou Isaque em Gerar. Amados eleitos, diz que a fome sobreveio à terra. Abimeleque era o rei dos filisteus, o inimigo do povo de Deus. Isaque, diante de uma crise, meu amado, querendo ir até o inimigo pedir ajuda,
era um momento dramático. Muitas das vezes a situação aperta a tal ponto que às vezes a pessoa esquece que ele é filho do Eterno. Muitas das vezes a pessoa quer tomar atitude de si mesma, fazer justiça, né, própria, no lugar de confiar totalmente no que diz a palavra do Senhor. Isaac estava diante de uma crise, havia fome na terra. Ele estava querendo ir até o inimigo pedir ajuda. Era um momento dramático, mas diz que apareceu o Senhor. Quer dizer, apareceu o nosso ajudador e disse: não desça ao Egito. Portanto, meus amados irmãos, é nos momentos de dificuldade que Deus quer saber aonde está o nosso coração. Se esse coração está cheio de fé, se esse coração está acreditando na palavra dele, porque ele é poderoso de desatar todos os laços que você está envolvido, meu amado. Amém. Ele tem o poder, né, com o sopro da sua boca, desfazer todos os laços. Não importa o tipo de laço que te prendeu, meu amado. Glórias a Deus. Amém. Então, amado, o Senhor é o nosso ajudador. Diz que ele apareceu a Isaac, né, dizendo, né, o que ele estava se referindo a Isaac? Isaac, o meu negócio é com você, Isaac. Você é o dono de todas essas terras, né, e toda a tua descendência. Eu tenho a provisão para você e aqueles que estão com você, Isaac. Isaac obedeceu, porque Isaac creu na palavra, a palavra que saiu da boca de Deus, amado. Encontrou no coração de Isaac fé. Amado, pode ter fome, ele diz, eu supro. Pode ter doença, ele diz, eu sou a cura. Pode ter ataque, ele diz, eu sou o teu escudo. Confia na minha palavra, tome posse da minha palavra, obedeça a minha palavra, para que você tenha resultado da palavra. Glórias a Deus. Deus estava neste momento, meu amado, exigindo de Isaac o quê? Uma fé ativada, uma fé em ação. Deus estava exigindo de Isaac uma ousadia, uma determinação, uma coragem, para ele acreditar que o Senhor é que supre todas as nossas necessidades. Ele é o nosso ajudador. Amém. Fica na terra, Isaac. Habita nela, Isaac. E no meio da fome, né, o caos estabelecido e Deus exigindo dele, confie na minha palavra. Eu sou fiel à minha palavra. Amém. Amém? Então, amado, que nessa noite você que confia na palavra de Deus, que acredita na palavra de Deus, já chegou o melhor para você. Porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo sagrado do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Amado, este ano, para quem acredita, para quem deseja ouvir a palavra, se quiserdes e me ouvirdes, comerei o bem desta terra. Eu quero mandar, né, aproveitar neste momento sagrado, né, agradecer a Deus pela vida da minha irmã eleita, abençoada e predestinada, Roberta, lá em Campina Grande. Amém. Filha de Deus, dê um abraço aí em todos seus irmãos, suas irmãs, né? Seus irmãos também, na nossa irmã Socorro, um abraço em todos. Amém. Nossa irmã Leila também, uma eleita, predestinada, vocacionada, filha do Eterno. Amém. Que seja o melhor ano da sua vida, que você confie somente na palavra de Deus, porque eu creio que nesta noite, a boa terra, a qual é os nossos corações, Deus está encontrando fé. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, meus amados irmãos, filhos de Deus, chegou para você este ano o melhor. Isaac viu acontecer o sobrenatural de Deus. E eu quero declarar na sua vida: Deus é poderoso
de se manifestar pelo poder da palavra dele, a palavra viva e eficaz, e você vê aos olhos visíveis o sobrenatural de Deus na sua vida, as coisas se materializando na sua vida, você dando testemunho de tudo que Deus está realizando na sua vida. Amém? Amém. E continua dizendo lá em Gênesis 26, do versículo 12, né? Dizendo: Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o cêntuplo, e o Senhor o abençoou. Amém? Amém. O segredo está, né? A semente é a palavra de Deus, entendem? A semente é a palavra de Deus. Que você tenha, você, um homem, uma mulher, né? Um jovem, essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem de semear a palavra de Deus. Vou repetir, hein? Que você, homem, mulher, jovem, tenha essa ousadia, essa coragem, essa determinação de semear a palavra de Deus, que diz que Isaac semeou naquela terra, né? Então veja, havia fome, era uma crise, era um caos estabelecido, mas o Senhor falou para ele: fique, Isaac, nessa terra, obedeça, Isaac. E Isaac obedeceu. E diz que no mesmo ano, este ano, colheu o cetro, e o Senhor o abençoou. Amém? Amados, no versículo 13 diz assim: engrandeceu-se o homem, né? E foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso, né? Você veja a ação sobrenatural de Deus na vida de uma pessoa que obedece. No versículo 14, ele continua dizendo, né? E tinha possessões de rebanho, de gado, muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Então, amado, ele semeou com alegria. O que ele semeou? A palavra de Deus. Amém? Que você sinta prazer, sinta alegria, dizendo assim: eu ouvi essa mensagem, eu agora vou semear, e aqueles que ouvirem também vão receber o benefício de Deus, do mesmo modo que eu estou recebendo. Então, milagres. Ah, mas o milagre aconteceu para o outro, ainda não chegou para mim. O teu milagre é o próximo. Amém. O que Deus quer é que você obedeça a palavra dele. Amém? Amém. Então, o que Deus disse a ele? Né? A palavra na vida dos outros. Foi isso que Deus estava dizendo: semeie a palavra na vida dos outros. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então Deus mandou que eu ficasse nessa terra. Foi Deus que deu a ordem: fica. E os outros dizendo, né? Que sempre alguém vai ficar falando o que não deve. Não há nada aqui, Isaac. A caos, a crise, não importa o que esteja acontecendo. O Senhor é o meu ajudador. Glórias a Deus. Que você se agarre a essa palavra, tome posse dessa palavra e verdadeiramente comece a declarar: o Senhor é o meu ajudador. Deus é maior que tudo, irmão. Em Cristo nada nos falta. Graças a Deus. Então tenha essa ousadia e comece a declarar: vou semear a palavra da fé. Vou semear com inteira certeza de fé. Amém. Que eu estou encontrando um coração fértil. Né? E diz que se encorajou. Né? E os filhos de Deus vão desfrutar em vida do sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Amém? Quando tem crise, tem pessoas que se apavoram, né? E colocam medo nos outros. Amado, eu creio que você é o trigo. Você é a boa terra. A semente é a palavra de Deus, está caindo no teu coração, porque você é a boa terra. Deus está olhando o que está no teu coração. Que Deus encontre hoje essa certeza que você confia na palavra dele. Glórias a Deus. Amém.
Então diz que Isaac, naquela terra, diz que no mesmo ano ele colheu 100%, né? Porque o Senhor o abençoara. Graças Né? a Deus, amém. Mas Isaac, no meio de tudo aquilo, né? Ele não fez campanha, ele não fez jejum, ele não fez vigília, né? A única coisa que Isaac fez foi obedecer a palavra de Deus. Que você compreenda isso. Obedeça a palavra de Deus para que você tenha resultado da palavra de Deus na sua vida. Amém. Diz que o homem foi enriquecendo, começou a prosperar, ele teve possessões de rebanho, de gado, muita gente trabalhando para ele. Amém. Só que os filisteus começaram a ter inveja dele, né? Então você que é filho do Eterno, né, veio a essa terra com o desígnio de prosperar muito, né? Não fique preocupado com aqueles que vão invejar o teu crescimento, não, irmão. Amém. Amém? Descarte isso. Contra a tua vida não vale encantamento. Amém. Tu veio a essa terra como filho do Eterno para prosperar. O que Amém. Deus espera de cada um de nós é que obedeça a palavra dele. Glórias a Deus. Glória a Amém. Deus, amém. Então, amado, ele obedeceu a Deus. Era no meio de uma crise, de tanta dificuldade, mas diz que para Isaac e aqueles que estavam com Isaac foi o melhor ano da sua vida. Amém. Amém, glória a Deus. Então Deus, amado, chama a existência, né, o que não existe. Amém. Para quê? Para você viver, né, isso. Ah, mas eu quero viver isso. Eu quero ter. O que você precisa ter? Fé, ousadia, coragem, determinação. Diz que no mesmo ano, o Senhor, aquele que é o nosso ajudador, fez tudo isso na vida de Isaac. Agora imagine você crendo na palavra, obedecendo a palavra de Deus, começou este ano se agarrando à palavra de Deus, dizendo: ah, Deus fez na vida de Isaac, ele é o mesmo, de ontem, hoje e eternamente. Eu vou obedecer a palavra de Deus, porque este ano é o melhor ano da minha vida. Deus já desatou todos os nós, Deus já te curou, Deus já te deu força para você prosperar. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Então, amado, Deus, amado, fez na vida de Isaac. Era num período de fome, de caos, de crise. Agora, com a mente de Cristo ativada, o que Deus pode manifestar na tua vida? Muito mais abundante. Ainda mais que tu é um eleito, tu é filho do Eterno, tu és um abençoado, tu és um predestinado, tu és um vocacionado. Amém? Porque nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo está intercedendo por todo aquele que acredita na palavra dele. Eu creio. Amém? Então, quanto mais você crer na palavra, fica com ela ardendo no teu coração, mais você vai ver o resultado da palavra de Deus na sua vida. Amém. Então, quando obedecemos a palavra, em Cristo, nada nos falta. Amém? Porque Ele é o nosso ajudador. Vamos ver mais um exemplo aqui, lá no livro de Mateus, capítulo 7. Eu vou ler o versículo 24 em diante para você ter mais noção. Dizendo: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então veja, é necessário, amado, ouvir, crer e colocar em prática. Diz que desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Amém? Glórias a Deus. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e a não põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia.
Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Então, ele edifique a sua vida espiritual sobre a rocha. Na hora da dificuldade, fale a palavra. Eu vou repetir, hein? Edifique a sua vida sobre a rocha. Na hora da dificuldade, né? Na hora da crise, na hora do caos, amém? Edifique a sua palavra sobre a rocha, que é a palavra, né? Porque ela é escudo, né? Você chegou aqui nesta live para poder ouvir com fé, para receber o que o Evangelho é o poder de Deus que está liberando para a tua vida, amém? A sua vida tem que estar, né, alicerçada nesta rocha. Que rocha é? Cristo, o ressuscitado. Pode vir vento, pode vir chuva, mas você não se abala diante das pressões que o mundo, né, oferece. Você sabe, eu sei quem tenho crido. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. O meu Deus, segundo a sua riqueza, Ele supre em glória cada uma das minhas necessidades por Cristo Jesus. Glórias a Deus. Amém. Então se agarre na palavra. Para quê? Para que a palavra de Cristo seja gerada no teu coração. Amém. E você está ouvindo o Evangelho de Cristo, né? Então todos que estão ouvindo o Evangelho de Cristo, Cristo está sendo gerado no seu coração, para que você passe a viver da fé, você passe a dar ações de graça pelo resultado da palavra na sua vida. Não ande por vista, caminhe pela fé. A fé é certeza, irmão. Amém. Já deu tudo certo na sua vida. Você começou um ano, não olhe essas crises, não olhe a dificuldade. Ah, mas está um caos na minha vida. Se agarre à palavra para que você tenha resultado. Já é o melhor ano da sua vida se você se agarrar à palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 16 e 17, qual ele fala assim, ó: mas nem todos deram ouvido ao Evangelho. Nem todos. Porque muita gente às vezes ouve, mas não crê. Não dá crédito à palavra, né? É como a vida está fundada, né, sobre a areia. Aí quando vem a chuva, a tempestade, as crises, desaba. Mas ele diz, mas nem todos deram ouvido ao Evangelho. Pois Isaías diz, o que ele diz? Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Quem acreditou na tua palavra, Senhor? Versículo 17. Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, quanto mais você ouve a palavra de Cristo, mais a tua vida vai vivendo assim estruturada. Você realmente fica com a palavra perto na boca e no coração. Você fica com a palavra ardendo no coração. Você acredita, é o melhor ano da minha vida. Amém. Eu creio que já foi desatado tudo que é nó. Amém. Já saiu as enfermidades. As portas já estão abertas. O Senhor, meu ajudador, o meu Deus, segundo a sua riqueza, já supriu em glória cada uma das minhas necessidades por Cristo Jesus. E eu vou dar grande testemunho. Amém. Para a glória de Deus. Porque Ele encontrou no meu coração essa fé, essa certeza absoluta. Glórias a Deus. Então, amados irmãos, filho do Deus eterno, quem deu crédito à mensagem da graça de Deus? Quem está dando crédito? Quem é que está recebendo essa palavra no seu espírito? Quem está verdadeiramente dizendo, eu quero viver isso? Se o Deus Todo-Poderoso fez na vida de Isaac, Ele tem esse poder de também fazer na minha vida. Porque Deus não faz acepção de pessoas, aqueles que acreditam na palavra dEle. Glórias a Deus. Amém. Então, filhos, né? Quem deu crédito à nossa mensagem da graça de Deus, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Deus é fiel à sua palavra. Mantenha-se firme com a confissão de fé.
O Senhor é o meu ajudador. O poder da palavra me garante que em Cristo eu posso, você também pode. Nós podemos todas as coisas porque Cristo nos fortalece, né? Filipenses capítulo 4, versículo 11. Abba, Pai, né? Ele diz: não digo isto por causa de necessidade. Por quê? Já aprendi a contentar-me com a circunstância que eu me encontre. Glória a Deus. Amém. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então nós podemos sim todas as coisas, porque Cristo nos fortalece. Ele é o nosso ajudador. O mesmo Deus que operou na vida de Isaac naquele momento dramático, era crise, era fome em toda a terra. Deus disse: Isaac, fica na terra, Isaac. Amém. Confie na minha palavra. Eu sou contigo, Isaac. Esse mesmo Deus que falou para Isaac que era com ele, é o mesmo Deus que é comigo e com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amado, nós podemos sim vencer. Nós podemos, porque diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos sim vencer a doença, vencer as crises, porque em todas as coisas nós já somos mais do que vencedores. Então o Senhor, Ele é o meu ajudador. Se você chama, isso para a tua vida, você tem essa autoridade em você de começar a declarar: o Senhor é o meu ajudador. Amém. Quem deu crédito à nossa mensagem? Glórias a Deus. A semente, ela é poderosa, porque a semente é a palavra de Deus. Amém. Essa semente, ela está ardendo agora no teu coração, para que você desfrute todos os meses, essa manifestação sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai ver coisas extraordinárias no mundo visível. Você vai ter resultados surpreendentes, no mundo visível. Então não se apavore com as situações. O que você precisa diante de cada situação, quando surgir, é declarar a palavra de Deus. Amém? Porque Ele é o nosso ajudador. Abba, Pai. Amém. Então, amados irmãos, filhos de Deus, com temor e tremor, foi ministrado aos nossos corações nessa noite abençoada. Eu creio que os filhos de Deus, que têm temor à palavra de Deus, que desejam ouvir a palavra de Deus, sempre vão ter o resultado imediatamente, porque Deus é fiel à sua palavra. Então eu quero agora, juntamente com você, te convidar, por favor, vamos agradecer a Deus pela palavra, que eu creio que pela fé você já está desfrutando de coisas extraordinárias já este ano, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus. Amém. Abba, Pai. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Sim, meu Pai. Somos filhos do Eterno. Viemos a essa terra predestinado, Senhor, porque Tu nos abençoou com todas as bênçãos. E em todas elas já chegou a provisão. Já chegou, Pai. Porque assim acreditamos. Eu creio. Tu és o mesmo Deus que operou na vida de Isaac num momento delicado, de dificuldade, Amém, de crise, Senhor. de fome sobre a terra. Mas Tu falou para ele: Isaac, não desça ao Egito. Fica na terra, porque eu sou contigo. Então Amém, Tu também Senhor. é conosco, Senhor. É sim, meu Então Pai. nós Todos cremos os dias, que até a Deus é consumação o do nosso século. ajudador.
Eu com essa certeza que eu te agradeço, meu Pai, com agradeço. toda a provisão na minha vida, na minha Amém, família, Senhor. no meu Sim, meu ministério, Pai. Senhor, e na vida de De todos todos, aqueles que Pai. ouviram e acreditaram, Sim, receber a tua palavra para a glória de Deus, Pai. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Até a próxima, com a permissão do Espírito da graça de Deus. Graça e paz.